Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse domingo, aqui estamos reunidos na casa do Senhor e não viemos para brincar, nós viemos para ouvir o Senhor falar conosco. E Deus fala com a gente? Fala. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus fala através do Filho, através da palavra do Senhor. E nós, quando lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós recebemos uma interpretação que é dada através do Espírito Santo. E nessa manhã, hoje, eu trouxe a vocês uma mensagem que fala de um assunto muito importante que o Senhor mandou que a gente levasse essa mensagem, que é a mensagem do reino de Deus. Eu sei que eu já preguei várias vezes sobre o reino de Deus, mas eu vou fazer uma mensagem, várias mensagens falando sobre esse reino, porque o Senhor disse que nós devemos pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o reino de Deus, a primeira mensagem. Por que é tão importante o reino de Deus? O que aconteceu com o homem, com a mulher, que o Senhor olha para nós e fala: olha, preste atenção nisso, busque o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, para que todas as coisas venham a ser acrescentadas na vida de vocês. Por que o Senhor insiste tanto sobre o reino de Deus? Nós vamos entender agora o porquê e como que é que nós vamos começar a buscar esse reino, e depois nós vamos chegar no que o reino pode trazer para nós. Amém? Então vamos lá. Então, primeira pergunta que eu faço: por que existe tanta coisa errada neste mundo? Por que existe o mal? Por que existe as pessoas manifestando o mal, a arrogância, o orgulho? A gente vê muitas doenças, a gente vê muitas pessoas fazendo coisas erradas, racismo, violência, inveja. Aí, claro que a grosso modo nós vamos falar: pastor, por causa do inimigo. O inimigo ele manifesta através das pessoas, vão até a vontade de cada pessoa e faz com que as pessoas, aquelas que não têm um compromisso com a verdade, manifestem este mal. Mas se a gente for ver, não só as pessoas do mundo manifestam, até aqueles que se dizem serem de Deus manifestam o mal também, porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Aquele que não peca está mentindo. Todos nós pecamos. Mas por que isso acontece até hoje? E nós vamos entender por que o Senhor fala tanto do reino dele. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o motivo maior, o único motivo, vamos assim dizer, de manifestar toda essa maldade no mundo é por causa disso. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Então nós vemos aqui que o Senhor deu uma ordem. Quando Ele criou o homem, Ele criou a mulher e criou a imagem e semelhança dele, em espírito, em verdade, na santidade, no poder, na autoridade. Mas o que o homem fez? Quando eu falo homem, Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o que o Senhor deu a eles. E o que o Senhor deu a eles? O domínio, o poder de dominar a terra. O homem perde o domínio ao pecar. Então ele negligenciou
né? Ele não valorizou, ele não deu valor àquilo que o Senhor havia dado a ele, o domínio. Essa palavra domínio, ou seja, dominar, ela tem um significado. Esse é o propósito da natureza humana. Qual que é o propósito? De dominar. E nós vemos hoje as pessoas querendo dominar de todas as formas, ou através de um poder, através do dinheiro. Todos querem o domínio de volta, mas o domínio que eles querem não é da forma que Deus instituiu aqui na terra. Então, o que acontece? Essa palavra dominar, no original, significa reino, governo soberano, poder real. Então, a primeira coisa que o homem e a mulher recebeu aqui foi o reino de Deus. Tanto é que ele deu poder para dominar, deu poder no reino, tanto é que o Senhor nos considera como reis. Ele é rei dos reis. Em Apocalipse diz que nós, quando aceitamos a Jesus, nós tornamos reis e sacerdotes. Então por quê? Porque o Senhor quer nos dar de novo o reino, o reinado, o poder, o domínio aqui na terra. Domínio sobre quê? Sobre todas as coisas. Por isso que ele disse, se vocês buscarem o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, vocês vão ter domínio sobre doenças, enfermidades, dores, miséria, né? Vocês vão ter domínio sobre os problemas sentimentais, problemas familiares, problemas financeiros, seja qual for o problema, só nós vamos ter realmente autoridade e poder quando nós alcançarmos o reino de Deus. Então, quando o homem peca, ele perde o domínio, ele perde o reinado da terra, e ele já não é mais o rei da terra, ele não é mais aquele que domina, tanto é que ele tem que começar a trabalhar, o filho, né, o Caim mata Abel, já começa a vir problemas. O próprio Adão, quando ele é pego, né, o Senhor fala com ele, mas Adão, você comeu do fruto, a mulher que tu me deste. Ou seja, acusou Deus por ter dado a ele uma mulher, que ele estava muito bem sem mulher, para quê, né? Mas se eles não tivessem desobedecido, eles não teriam perdido o reino. Tanto é que o Éden foi tirado deles. Eles só tinham autoridade e poder aqui neste mundo, enquanto o reino de Deus estava junto com o reino físico. A partir do momento que houve o pecado, a desobediência, o desprezo a essa autoridade, o que foi que a serpente ofereceu para Adão e Eva? Poder. Não, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser mais sábios que eles, você vai ter mais conhecimento que eles, vocês vão ter mais poder do que eles, vocês vão ter mais condições, deixa disso, come do fruto. Então, o que eles desejaram? O que Lúcifer desejou quando ele estava lá na glória? Ser mais do que Deus. Então, veja que o poder, ele destrói. O poder humano, o poder fora da vontade de Deus, ele é destrutivo, ele não é construtivo. E o que mais nós vemos hoje no mundo é as pessoas buscando este poder. E o que está acontecendo com o mundo? O mundo está sendo destruído. Por quê? Porque não tem buscado novamente as suas origens. E qual que é a origem que nós devemos buscar? Aonde nós devemos buscar o poder de Deus? Que poder é esse que vai nos dar aquilo que nós precisamos? O poder que vem do reino de Deus. Então hoje eu quero falar sobre esse reino de Deus, para que a gente possa voltar a dominar as coisas neste mundo. O Senhor diz, olha, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o mundo está fazendo hoje? Exercendo um poder maligno para obter as coisas, de forma errada. Talvez até servindo outros deuses. Quantos servem a outros deuses e não a Deus? Principalmente o Deus Mamon. O Senhor Jesus nos alertou, diz, cuidado. Esse é o que está mais próximo das pessoas, que é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus.
Então as pessoas, elas acham que quem tem dinheiro tem poder, tem autoridade. Humanamente falando, existe um certo poder, mas vai ter situações que o dinheiro não vai comprar. O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra amor, né? Compra pessoas interesseiras, pessoas que querem talvez levar uma vantagem, pessoas invejosas e assim por diante. Então não é tudo isso que as pessoas acham. E hoje o foco da maioria, inclusive alguns ministérios, foca muito isso, para que as pessoas, né, aguça isso nas pessoas, para que elas busquem dinheiro, busquem riqueza. Não que o Senhor não quer nos dar riquezas. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas Ele quer que nós a alcancemos através do reino de Deus. O reino de Deus tem toda a riqueza que nós precisamos. Por isso que Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Amém? A perda do poder. Então, quando o homem peca, ele perdeu o poder. A desobediência ao Criador resultou na perda de seu domínio sobre a terra. Então, o homem não passa mais a dominar nada. Os bichos já começaram a olhar para eles, comida. O leão olhou para comida. Ou seja, ele não teve mais domínio. Vai lá na selva, vê se o leãozinho deixa você sossegado. Né? Vê se a cobra, a serpente, elas passam lá no meio dela, vê se ela não vai te picar. E assim por diante. Nós não temos mais essa autoridade. Aliás, nós temos. Quem é que tem? Aqueles que estão no reino. Mas, por isso que precisa de crer e precisa de ter fé para que isso aconteça novamente. Amém? Eu tive várias experiências a respeito disso e é realmente verdade. O reino animal respeita aquele que está no reino de Deus. O reino animal não respeita aquele que está fora do reino de Deus. É incrível, mas é verdade. Depois eu vou ver se eu consigo contar umas experiências aí. Vamos lá. Assim o homem se afasta da graça divina e nessa busca, então o homem ele se afastou de Deus e nessa busca de tentar novamente voltar a Deus, sabe aquela pessoa que não deu valor para o casamento enquanto estava casado? Aí a pessoa se separou, né? E aí só se dá valor depois que perde, né? E a pessoa vê a outra feliz com o outro. E é o que acontece hoje muito na televisão, a gente vê, né? Se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Chega até o absurdo de ir lá e matar a pessoa. Ou seja, ela não se conforma de ter perdido aquela pessoa. Ela teve a oportunidade, mas ela não se conforma. E vai lá e comete um crime ou persegue a pessoa. E o homem fez a mesma coisa. O homem viu que realmente perdeu Deus. Porque a essência do homem, o nosso espírito, ele busca Deus 24 horas. O nosso espírito quer retornar, mas a nossa alma, a nossa cabeça, a parte pensante, não nos deixa, porque as nossas vontades, os nossos medos, os nossos interesses, as nossas crenças, aquilo que a gente acha que é certo, que é errado, o nosso livre-arbítrio, ele é diferente, né, do que a palavra de Deus nos manda. Por isso que a palavra de Deus é o nosso guia, faz com que a gente não tome as atitudes corretas. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então nós precisamos, né, realmente nos reconciliar com Deus. E nessa busca de reconciliamento com Deus, o que o homem faz? Inventa a religião. Inventa a religião. A palavra religião quer dizer religar algo a algo. Então, religião, ela foi fundada, ela foi criada pelo homem, não por Deus. Eu creio que foi o homem inspirado por Satanás, porque a religião, ela fala que liga a Deus, mas ela não liga a Deus. Muito pelo contrário, a religião faz com que você cada vez mais se afaste de Deus. O que nos une novamente a Deus é a palavra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. É Jesus, cumprir a palavra de Deus. Mas, pastor,
apóstolo, na religião, eles falam de Deus, eles falam de Jesus, né? É verdade. Mas quem que é que pratica religião? Vou mostrar para vocês agora, não preciso nem me esforçar muito. Todo aquele que não conheceu o reino de Deus está praticando uma religião. Todos aqueles que não entraram no reino de Deus novamente, automaticamente ela está em uma religião. A igreja é uma religião? Não. A pessoa que é religiosa. As pessoas religiosas, elas seguem uma religião pensando que está seguindo a Deus. Por que que nós sabemos? Porque as pessoas, elas não desfrutam do reino de Deus. Elas não demonstram os frutos que vêm do reino de Deus. Elas não demonstram a autoridade que o reino de Deus dá a elas. Elas não se comportam, elas não vivem como o reino de Deus manda, como o reino de Deus nos pede. O reino de Deus também nos dá os mandamentos. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, assim o homem se afasta da graça divina, buscando então uma religião. A Bíblia nos ensina que então nós devemos buscar o reino de Deus e não uma religião. E o que muitos estão buscando hoje é uma religião. Ela se conforma com a religião. E a religião ela destrói. A religião nunca vai levar você a Deus. Vocês podem ver que existem várias religiões. E todas elas falam de Deus. Todas elas comentam de Deus. A maioria delas que nós aqui no Brasil falam de Jesus. Mas nós sabemos. O que nós rotulamos? Nós rotulamos as pessoas pela religião. E os crentes, né, rotulam as pessoas pela denominação que eles frequentam. Ah, o fulano era daquela denominação, o fulano é daquela denominação. Bom, isso não quer dizer nada, porque algumas nós já sabemos o que ensina, mas às vezes a pessoa ela está lá, mas ela não está à vontade. Na verdade, ela não conhece, ela não sabe que ela pode sim encontrar o caminho verdadeiro, que é o reino de Deus e a justiça. Agora, muitos estão no lugar errado porque não é pregado o reino de Deus. Se a pessoa não conhece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Às vezes a pessoa está numa denominação, talvez que não está de acordo com a palavra de Deus, ou em uma religião completamente fora, mas ela não sabe que existe o reino de Deus. Ela até lê a Bíblia, está lá, reino, 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 mas a pessoa não desperta para aquilo e não entende. Por quê? Porque é mal ensinado. Não é mostrado. Porque talvez a religião, o religioso, o líder religioso, nós vamos falar dele daqui a pouco, ele não tem interesse de falar a verdade completa, porque ele quer o quê? Domínio, ele quer poder. Vocês vão ver agora, nós estamos chegando perto de eleições, 2020, prefeito e vereadores. Vocês vão ver o que tem de igrejas aí, fechando com fulano, né? Traz para a igreja, apesar que eles querem parar com isso aí, com umas leis, mas você vê pessoas que não estão preocupadas com o povo. Tem líderes que não estão preocupados em falar a verdade, falam meias verdades, porque a verdade liberta, irmãos. Você conhecer a verdade, você fica livre. Você não vai ficar numa igreja presa a dogmas, a doutrinas. Não, você está na igreja por causa da palavra. Se você não vem aqui por causa da palavra de Deus, não tem outro motivo para você buscar o Senhor. Ah, eu vou na igreja porque eu gosto do apóstolo. Não, irmãos, tudo bem, gostar, mas você precisa vir à igreja porque você necessita de aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Agora, existe nós temos que ter o discernimento do que é do reino e o que não é do reino. O reino de Deus, nós vamos entender, o reino de Deus, ele é poder, ele é autoridade, foi o que foi dado para Adão e Eva. Agora nós vemos os crentes sem autoridade, sem poder, vivendo uma vida que não tem nada a ver com santidade. A palavra do Senhor diz que sem santidade não veremos a glória de Deus manifestar e nem a glória de Deus lá nos céus. Você não vai ter uma vida com o Senhor se você não manifestar a santidade aqui na terra. E nós temos visto cada vez mais o povo que se diz de Deus não vivendo uma vida santa. É adultério dentro da igreja, é fornicação dentro da igreja, é roubo dentro da igreja. É roubo, o pessoal não rouba a Deus. As pessoas são ingratas, as pessoas não perdoam. As pessoas, olha irmãos, estão praticando cada coisa. Quer dizer, esse pessoal são os religiosos. Infelizmente, muitos vão no embalo deles. Mas por isso que existe a palavra de Deus, para eu conhecer o que é verdade. O verdade é que está escrito. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando começou a religião? Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, olha lá, real de realeza, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, rei, sacerdote, nação santa, de santidade, povo exclusivo de Deus. Então Deus nos chamou para ser isso, um povo exclusivo de Deus, uma nação santa, um povo que reina, um povo de sacerdotes, por quê? Que vão levar a palavra do Senhor. Porém, Moisés, ele funda a primeira religião. Vocês podem ver que houve um atrito entre os fariseus, os escribas com Jesus, naquela passagem que veio falar do divórcio. Mas é lícito da carta de divórcio? Jesus falou, não. Mas Moisés nos mandou. O Moisés, o que ele fez? O Moisés, ele quis reduzir o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus mandou o homem ser, tudo aquilo que Deus deu para o homem ser, tudo aquilo que Deus preparou para o homem ser, todo o domínio, ele quis colocar um domínio sobre as pessoas, criando leis, criando doutrinas para que o povo não saísse de Deus. Não, vocês precisam seguir Deus. De que maneira? Assim, 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 assim. Faça isso, 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 que você está agradando a Deus. E nós vimos um povo escravo, um povo que tinha medo de Deus. Uma vez Deus falou, Moisés, prepare este povo, fala para eles se lavar, se limpar, jejuar, que eu vou descer para falar com eles. E aí chegou uma hora, e eles foram no pé do monte. Quando chegou, veio aquele barulho, né? O que eles fizeram? Correram. Não, fala você, Moisés, fala você, Moisés. A gente não quer não. Veja, as pessoas não queriam falar com Deus. Mas Moisés falou, não, vocês precisam desse Deus, eu sei que preciso. Então, como que eu faço? Não, eu quero ter Deus sem compromisso. É o que hoje tem. Eu quero ter Deus sem ter um compromisso com o reino dele. Sem ter um compromisso de falar com ele, sem ter um compromisso de ouvir ele, sem ter um compromisso de andar como ele quer que eu ande. Porque Deus queria falar. Deus manda 10 mandamentos. Mandamentos que se referem ao próximo, 6 deles se referem ao próximo e 4 deles se referem a Deus. Então ele falou, olha, é relacionamento entre Deus e relacionamento entre vocês. Agora, as leis o Moisés foi colocando. Tanto é que as leis elas foram cumpridas, são cumpridas, e muitos preceitos de lei,
estão alicerçados nos mandamentos. Nós não temos mais aquela lei de cumprir, não precisamos mais. Mas se nós formos ver algumas leis, elas ainda estão em vigor. Por exemplo, o adultério. O que era feito com o adúltero pela lei? Era apedrejado até a morte. Só que quem era apedrejado não era só a mulher. Na Bíblia está escrito que quem era apedrejado era a mulher e o homem que foi pego no adultério. Por isso que Jesus, quando trouxeram aquela mulher, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a pedra. Ele deve ter olhado para a pessoa que foi pego em adultério com ele. Não está escrito isso, mas eu suponho, né? Porque para você também era para estar lá e morrer. A lei manda morrer os dois, não só um. Então, mas aonde eu quero chegar? O adultério continua sendo pecado. Só não é mais punido. Mas como que é punido uma pessoa que é pega em adultério hoje? O salário do pecado é o quê? Morte. Agora, só tem uma punição para o pecado, a morte. A natureza maligna que mata, que rouba e que destrói a sua vida. E pode destruir gerações, lá nos mandamentos, não é na lei, está nos 10 mandamentos. O Senhor disse no Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagens do que há no céu, na terra, debaixo dela, não se prostrarás diante delas, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade, a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Preste atenção, quando o Senhor diz não fará imagem, aí vocês podem falar, graças a Deus, pastor, eu não tenho mais imagem de santo, não é só isso não. A imagem também é aquela que você faz na sua mente. O Senhor Jesus disse, se eu desejar uma mulher, no pensamento eu cometi o que com ela? Adultério. Então fazer imagem, você matando uma pessoa, você destruindo uma pessoa, você faz aquela imagem, se eu mato aquela pessoa, essa imagem que você está fazendo é uma imagem que Deus abomina e ela vai trazer maldição para a sua vida e pode chegar até a tua 4ª geração. Por isso que nós temos que ter um dom do Espírito Santo que chama o quê? Domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo é longanimidade, benignidade, amabilidade e assim por diante. Está lá em Gálatas capítulo 5. Nós precisamos manifestar. Mas como? Assistam as nossas mensagens, minha carne, meu sangue, o sangue de Jesus, a carne de Jesus que nós vamos colocar, acho que hoje. Então preste atenção nessas mensagens, vocês vão entender a importância de nós termos o domínio próprio, que é referência, que é atitude, que é a característica de quem realmente está no reino de Deus. O Senhor diz, domine, foi a palavra que ele usou, domine tudo que está na terra. O homem não está conseguindo dominar a ele. Hoje nós vemos aí uva dominando ser humano. A pessoa ela se embriaga, né? Ela se mata por causa de uva, o vinho demais, beber, cevada, cana de açúcar, uma folha chamada, como que é aquela folha? Fumo, né? A folha de coca. Você vê, plantas estão dominando o ser humano. E o Senhor diz que nós devemos dominar o quê? As plantas, os animais. Por que as pessoas não dominam? Porque não pertence ao reino de Deus. Porque a pessoa que pertence ao reino de Deus, ela tem domínio a essas tentações. O que Jesus fez lá no deserto quando ele foi tentado? O Espírito Santo leva ele para fazer uma prova, porque o primeiro Adão foi reprovado. Foi Jesus, porque Jesus ia morrer por nós na cruz, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser provado. E o que veio? Veio as provas? Veio a tentação? Veio. Mas Jesus sempre dizia o quê? Está escrito. Está escrito.
Está escrito. A pessoa que vive no reino de Deus, ela crê naquilo que está escrito e acabou. Porque o que está escrito é a palavra de... A fé vem por dar ouvido o quê? A palavra de Deus. E sem fé é impossível você agradar o Senhor. E quando eu tenho fé, eu vou tomar atitudes. Eu vou discernir e vou tomar atitudes. E quando eu tomo essa atitude chama-se crer. Quem crê é aqueles que tomam atitude. A fé é aquela certeza, aquela imagem que você faz na sua mente. Não é uma imagem fora da palavra, mas é uma certeza das coisas que você espera, a prova daquilo que não se vê. Por que você faz essa imagem? Porque você viu na palavra de Deus que aquilo te pertence, aquilo você vai receber, porque Deus fala com você e você crê que aquilo é verdade. Então você já imagina aquilo antes de ter aqui no mundo físico. Isso chama-se fé. E se eu creio, eu consigo criar essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou tomar atitudes também. Olha, eu vou te dar um emprego. De repente, estou dando um exemplo, você crê que Deus vai te dar um emprego, porque a palavra de Deus falou com você assim. Aí você vai ficar lá na tua casa? Não, você vai mandar currículo. Você crê, você vai mandar o currículo, você toma atitude. É como aquela mulher, a viúva, né, de Serepta, Elias chega lá, Deus já havia falado com ela, Deus falou, olha, eu já mandei uma mulher te alimentar, vai lá em Serepta e encontra essa viúva. Chegou lá, ele falou, olha, me dê água, ela deu água, agora eu quero que você faça um bolo para mim. Falou, eu só tenho um pedacinho de graveto aqui, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só eu e meu filho, que se comer isso aí a gente já come e morre, não tem mais nada. Mas o Elias falou, faz primeiro para mim, faz primeiro para mim. Ela creu. Por que ela creu? Porque ela fez. Porque quem faz é aquele que... E por que aconteceu? Porque ela fez de coração, ela fez por fé. Ela tinha certeza que ia acontecer porque Deus já havia falado com ela. Deus já havia dado uma ordem para ela de alimentar o profeta. Então a fé é a certeza das coisas que se espera. E o crer é tomar atitude. Lembre-se, os sinais só seguirão aqueles que creem. Quando eu estava no hospital, né, conto sempre esse meu testemunho, mesmo a minha ignorância ainda, 23 anos dentro do hospital, doente, cirurgia, vivia mais no hospital que em casa. Mas veio uma obreira, orou para mim e pregou Isaías 53, 4, 5. Olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as suas doenças. Você já está curado. Olhando para o meu corpo, eu estava doente. Mas olhando para a palavra, eu estava curado. Tanto é que eu assinei um termo de responsabilidade, eu já tinha 23 anos, meu pai também teve que assinar, porque eu estava me negando ao tratamento médico e eu não poderia voltar mais naquele hospital. E aí o que aconteceu? O senhor morreu? Não, estou aqui. E daquele dia em diante, nunca mais voltei para o hospital. Nunca mais eu voltei ao hospital. Porque eu criei. Crer é tomar atitude. E a fé é um ato, e crer é um ato de coragem. Aquela mulher teve que ter coragem. Abraão teve que ter coragem, Moisés teve que ter coragem, Davi teve que ter coragem para enfrentar o Golias. Todos os homens e mulheres de fé, você encontra na Bíblia, todos eles. A Esther teve que ter coragem de fazer o que ela fez. Se não fosse ela, talvez não estaríamos aqui. Ela foi muito importante. Então veja como a coragem, a fé, o crer é um ato de coragem. Mas o que me dá essa coragem? A minha fé na palavra de Deus. Então, quando eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho domínio sobre o mal. O mal, ele se submete àqueles que creem. O mal não consegue vencer aquele que está crendo. Porque o Senhor diz, quem está crendo, os sinais vão acompanhar. Então, é uma maneira de nós vermos que o reino de Deus funciona para nós. Amém? Mateus 4,17. Aí Jesus vem. Moisés começou a fazer as leis, cria a primeira religião. Infelizmente, aquelas leis não levavam ninguém a Deus.
apenas faziam as pessoas ficarem que nem robozinho, e muitos não mudavam o coração, pagavam o preço, as ofertas. Então Deus falou, ó, não funciona isso, Moisés. E aí ele manda Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? Vamos lá. Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, antes dele, pregava a mesma coisa: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus só veio com essa mensagem. Ele não tinha outra mensagem a não ser falar do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus te dá o poder de novo, te dá autoridade sobre o mal. O reino de Deus faz com que tudo aquilo que você precisa neste mundo para viver lhe seja acrescentado. Por isso a importância de nós conhecermos e buscarmos o reino e a justiça de Deus. Então, o reino de Deus é a única solução para os nossos problemas, e não a religião. A religião te prende às coisas aqui na terra. A religião faz com que você pratique certas coisas para que você tenha direito. Claro que nós temos que cumprir mandamentos, aqueles que me amam são aqueles que cumprem os mandamentos, mas a Bíblia diz que os meus mandamentos não são pesados. Mas vocês veem hoje como que as pessoas estão tão afastadas de Deus. Um simples mandamento é difícil. Às vezes é difícil dar uma oferta na igreja. Às vezes é difícil a pessoa ser fiel no dízimo na igreja. Ah, pastor, mas por quê? Veja, o dinheiro, a pessoa que não consegue ser fiel com Deus é porque o dinheiro para ele é o que dá poder para ele. Não é o reino de Deus. A pessoa que não consegue desvincular do dinheiro, ela está servindo a mamão mesmo dentro da igreja. E toda pessoa que tem o dinheiro como o seu poder, como a sua maior autoridade, ela está entregando o seu dízimo, a sua oferta, não para Deus, para mamão. E mamão é o espírito de miséria. A miséria não vem só por falta de dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas você não vai ter saúde. Você pode ter muito dinheiro, mas você não vai ter paz no casamento. Não vai ser feliz nunca no casamento. Você pode até ter dinheiro, mas teus filhos vão ser a sua pior decepção. Que adianta ter dinheiro, ter poder para comprar, né? Dinheiro é um elemento de troca. Eu dou aquelas cédulas, agora é virtual também, crédito, né? Pelo cartão, e eles me dão algum material, comida, alguma coisa, só para isso. Ele não é outra coisa. O dinheiro tem vida. Se você souber tratar ele vai te abençoar no reino. Agora, se você não souber tratar ele vai te amaldiçoar, porque mamão está recebendo o seu dinheiro, a sua oferta. E eles estão muito pertinho, viu, irmãos? Muitos crentes servem a mamão, não servem a Deus. Assista aquela mensagem que eu coloquei, dar e receber no reino de Deus. Está lá no YouTube também. Então vamos lá. A religião e o reino de Deus. Religião é aquilo que o homem pratica, que eu falei, enquanto não conhece o reino de Deus. Quem não conhece o reino de Deus é um religioso. Mateus 6,10. Olha aqui. A diferença da religião e do reino de Deus. Quem segue o reino e quem segue uma religião. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui é reino. Jesus mandou a gente orar para trazer o reino aqui na terra. A religião ensina você só se preocupar com o céu. Não que nós não devemos, você vai para o céu, está tudo certo. Você já aceitou Jesus, você vai para o céu. Agora é aqui na terra, não precisa se preocupar mais nada não. O reino de Deus funciona aqui na terra. Não, você só vai desfrutar do reino de Deus lá na glória. Mentira. Jesus disse que nós devemos trazer o reino de Deus. Qual é o propósito do reino de Deus? Para que seja cumprida a vontade de Deus aqui na terra, como no céu. Então no céu existe um reino, existe um rei, que é o Todo-Poderoso nosso Deus.
E lá no céu não tem doença, não tem enfermidade, não tem miséria, não tem nada. Não tem nada de problema. Problema zero. Lá só tem bênção. E o que o Senhor diz? Traga a bênção para você. Trazendo como? Trazendo o reino. Quando você traz o reino de Deus, tudo que está no meu reino vem até você. Mas todo reino tem um rei. Por isso que ele fala, buscai o meu reino e minha justiça. Nós vamos entender isso no finalzinho. Mas todo rei tem um reino. Tem um reino, tem um rei. E esse rei tem que ser respeitado. E como que eu respeito ele? Através da palavra dele. Deus falou para Adão e Eva, coma de todo o fruto, mas, porém, não coma daquele fruto. Não coma do fruto da vida e do conhecimento, da vida e da morte. Aquele fruto que está, eram duas árvores, né? Então, o que acontece? As pessoas sempre terão o quê? O mais de Deus. Olha, no meu reino tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então você tem que entender esse mais. E hoje não tem esse mais. Está tudo liberado, está tudo certo. Acabou o pecado, irmãos. Eu vejo aí, não tem mais pecado. O pessoal está falando. Você vê tudo pelo Facebook, os crentes. Eu conheço um monte de crente, principalmente aqui na cidade. Conheço de outras igrejas. Aí você vai lá no status, no Facebook. Eu não fico fiscal, aparece lá. Aí eu clico lá e falo, Deus. Mas eu vou fazer o quê, né? A pessoa não entende o que é o reino, vive uma religião, aí vem os frutos. Como que eu faço? Bom, eu não tenho poder de convencer. Quem tem poder de convencer é o Espírito Santo. Se você não busca o Espírito Santo, você não vai se convencer da palavra de Deus. Você vai viver uma religião aí, como muitos estão vivendo. Então, a religião, ela só invoca o céu. A religião só faz você invocar o céu. Vem bênção, sai capeta, vem bênção, sai capeta. Ou ela só fica falando de vida abundante. Não, irmãos, tudo faz parte. Mas além de invocar o céu, o poder de Deus, ter vida abundante, você também tem que obedecer a palavra do Senhor. Pergunto a você, quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Ah, pastor, esse ano não deu para ganhar porque está tendo Covid, né? Desculpa boa, né? Não tem desculpa. Ah, pastor, eu prego por celular, eu mando mensaginha, fulano, ciclano. É bom, mas não é bom. Manda a nossa mensagem. Às vezes você nem está assistindo a nossa. Mande para alguns que estão precisando entender o reino de Deus, entender o que está acontecendo com eles, porque a palavra de Deus nos ensina. Temos que pregar o Evangelho. Temos que falar do Senhor. Temos que falar da morte de Cristo. Temos que falar do corpo e do sangue de Cristo. Se você não entender o que é o corpo e o sangue de Cristo, se você não entender o que é a Santa Ceia, está lá agora, vocês podem assistir 100 vezes. Você não vai entender o que é reino de Deus. Como que funciona, como é o mecanismo, como é o princípio de Deus na nossa vida. Mateus 23, 13. Olha o que Jesus disse aos religiosos, líderes religiosos. Tem um monte, irmãos, tem um monte. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Às vezes você chama um obreiro de hipócrita, vou denunciar, isso aí é assédio moral. Eu não chamo de hipócrita, eu chamo de outras coisas, né? Eu gosto de mexer com os obreiros, né? Porque o obreiro, irmãos, a Bíblia diz que o obreiro ele é muito... Eu sou obreiro da obra. Todo obreiro tem que pagar um preço. Todo cristão tem que pagar um preço. Se você não está pagando o preço por ser cristão, você não é cristão, você é um religioso. Porque todo cristão paga um preço por ser crente. Obrigado. Todo cristão. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Ah, eu vou ser crente, a tua família afasta de você. Pessoas não querem falar mais com você. Você fica chato. Você vai perder a amizade. Pessoas da família
não vai mais querer falar com você. E isso é o preço. Porque você quer o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus. Mas o Senhor vai mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. O Senhor mostra que realmente aquele que participa do reino de Deus come o melhor da terra, muda a sua vida, muda o seu casamento, muda a sua casa, muda os seus filhos, muda a sua vida financeira, muda a sua saúde, muda tudo, irmão. Não que nós não vamos passar por problemas, todos nós passamos. Podemos ficar doentes? Podemos, sim. Nós não somos imunes de nada, mas nós temos autoridade e poder para lutar. Nós não vamos ser destruídos por coisas que Deus nos deu autoridade, mas que elas possam, porque nós somos pecadores, irmãos, isso nós não podemos negar. Aquele que não pecar aqui está mentindo, porque todos nós pecamos, até pelas imagens que você faz na sua mente às vezes. Amém? Então vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então veja, quem que está fechando o reino? Os pastores. Porque não ensinam as pessoas a andar no reino de Deus e pelo reino de Deus. Não prega, fala do reino, cita o reino de Deus, mas não ensina as pessoas a entrar no reino de Deus. Não ensina as pessoas a diferenciar uma religião do reino de Deus. Olha outra coisa que ele falou. Mateus, versículo 14, faz favor. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Vamos que tem de pastor aproveitando das viúvas, dinheirinho, oferta. Não, eu vou fazer uma oração para você. Só faz oração para aqueles que têm, aqueles que não têm. Faz acepção de pessoa. Mais um. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A pessoa vai lá, prega o evangelho, fala de Jesus, traz para a igreja, só que quando a pessoa chega para Jesus, ela fica pior 2 vezes do que ela era quando ela era do mundo. Eu já vi um monte assim, irmãos. Eu já vi muita gente. Por quê? Porque ela continua fazendo as mesmas coisas, agora com conhecimento da verdade. Ela tem a palavra de Deus, mas ela não respeita a palavra e continua fazendo a coisa errada. E não está preocupada. Ela fica 2 vezes pior. Como o jovem, né? O Jó, lá, o filho pródigo. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor, Pai. A pessoa ela fica pior do que era antes. E tem gente que fica na igreja endemoniada. Porque a pessoa ela também, às vezes ela não quer e não é ensinada. Mas tem aquelas que não são ensinadas. E começam a pregar, começam a falar coisas que não existem e está por aí desse jeito. Olha o que ele falou em Mateus 15, versículo 1. Olha o absurdo. Jesus falando para os pastores. Deixa eu pegar um outro aqui. Tinha 2, né? O outro sumiu. Diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Lembre-se, ainda eles seguiam a lei. Ele está falando: Jesus, por que os seus discípulos transgridem a lei? Pois não lavam as mãos antes de comer. Ah, nós somos pessoas abençoadas, somos de Deus, porque nós lavamos as mãos antes de comer, porque nós tomamos banho, lavamos os pés. Então eles têm, eu estava falando com um judeu esses dias, eles têm uns costumes ainda até hoje, ele pratica de pé direito, calçar o direito, primeira coisa assim que eles aprenderam lá. Eles têm uns rituais. Deus abomina os rituais. Deus abomina ritual. Vamos lá.
Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus falou. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa das leis de vocês? Por exemplo, Moisés deu carta de divórcio. Não pode dar carta de divórcio quando é pego em adultério. Jesus falou, a palavra de Deus diz, Malaquias, eu, Senhor, abomino o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. A palavra de Deus, o Paulo vai lá e regulamenta o divórcio. 1 Coríntios capítulo 7. Marido não separe da sua esposa, a esposa não separe da sua marido. Se separar, não casa. Ou volta para o seu marido, para a sua esposa. Então não existe essa de divórcio para o crente. E hoje, na igreja está normal. Até pastor está divorciando, porque creem, né? Acreditam. O reino de Deus é isso. A religião faz com que você se preocupe só com você. Mas quando casou não tinha sentimento? O que aconteceu? Houve adultério. E o que acontece quando uma pessoa peca contra você? Perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Essa é a graça de Deus. O pessoal fala que a graça de Deus é fácil. Não, a graça falou. No Velho Testamento, na lei, era só 7 vezes. Agora, a graça de Deus é 70 vezes 7. É mais difícil. Na graça, na lei, o homem que era pego em adultério, quem que era? Aquele que tinha relacionamento sexual com uma outra pessoa que não era mulher. Então, isso era um adultério. Amém? Continua sendo adultério. Mas Jesus acrescentou, só de desejar na mente também comete adultério. Isso é graça de Deus. E o povo diz que a graça é mais fácil do que a lei. Eu prefiro a lei. A lei é ruim porque depois leva a apedrejamento, né? Mas se for ver, é mais fácil seguir a lei hoje do que a graça, né? A Bíblia diz que homicida, matar alguém. Eu chegar lá e matei alguém, é matar, é homicida. A Bíblia diz na graça que falar mal do irmão é homicida. Eu não preciso matar uma pessoa para ser considerado homicida no reino de Deus. Apenas falar mal do irmão, eu já sou homicida. O que é melhor, a graça ou a lei? Vocês que pegam a graça aí, como uma mãe que passa a mão no coração, vamos ver, Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos falar um pouquinho da graça, porque já que eu entrei na graça, eu não vejo a graça, a Bíblia pelo menos não me mostra a graça, como as pessoas estão vendo aí hoje, que ela passa a mão, eu sou salvo pela graça, pode pecar, não, é só pedir perdão, não. Tem que haver arrependimento sincero para que você possa receber o perdão de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Ela quem? A graça. Ela nos ensina, viu, irmãos? A renunciar a impiedade, o que é ímpio, o que é errado, o que é do mundo, e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça ela é uma professora, ela te ensina, ela não passa a mão na sua cabeça. Amém? Vamos voltar para os fariseus de novo. Mateus, onde a gente estava, 15, versículo 5, volta lá. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, Jesus falou, vocês não querem transgredir a lei, mas transgredir o mandamento, que é mais importante que a lei. Deus deu o mandamento. A lei, quem deu foi Moisés. A lei é da religião, o mandamento é de Deus. Aí Jesus, porque eles estavam preocupados, porque Jesus não lavava, era um costume dele lavar a mão, tomar banho antes de comer. Ele falou, mas os teus discípulos não fazem isso. E Jesus falou, e vocês que transgridem o mandamento? De que maneira? Olha aí. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Mais um. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. O que ele está dizendo? A Bíblia diz no mandamento, honrar pai e... Aí os fariseus disseram, não,
entre honrar pai e mãe e dar uma oferta na casa de Deus, melhor a oferta. Entre você pagar suas contas, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Tem gente que deixa de pagar a conta para dar na igreja. O Senhor fala assim, por causa da tradição de vocês de dar oferta na casa do Senhor, vocês colocam a oferta como principal. Não, se eu vou deixar de honrar meu pai e minha mãe para dar uma oferta na igreja, isso não, a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe, é mandamento. Deus não precisa do nosso dinheiro. Claro que nós ofertamos, dizimamos porque a obra precisa. Mas, em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Em primeiro lugar, cumprir os mandamentos. Em primeiro lugar, é fazer a vontade, fazer aquilo que Deus mandou. E muitos não têm feito isso. E o último, Mateus 5:20. A hora passa. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum estarão no reino dos céus. Se a nossa justiça não for muito superior, ele está dizendo, for muito superior aos dos religiosos, nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus. Se nós praticamos aquilo que o religioso pratica, prioridade no reino de Deus. Vamos lá. Definição de prioridade. A coisa principal, fazer primeiro, o principal, enfocar aquilo que vem em primeiro lugar. Isso é prioridade. Primeiro lugar, priorizar as coisas de Deus sempre, sempre. Quem participa do reino de Deus prioriza os princípios de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. A destruição da vida não está em morrer. A destruição da vida de um homem está a viver sem propósito, sem prioridades. Se você não tem prioridade, você pode ver que todo mundo que trabalha acorda cedo todo dia. Mas por que a gente acorda cedo, as pessoas acordam cedo para trabalhar? Porque elas precisam disso para ganhar o dinheiro, normal. Mas veja, ficou uma prioridade. O primeiro lugar que você faz é isso. Porque você criou essa prioridade, lógico, todo mundo precisa de sustentar. Mateus 6:25. O que é prioridade para a sua vida? Dinheiro? Água? Comida? Vestimenta? Casa? Proteção? Seguro? O que é prioridade para você? Você vai entender a prioridade para a pessoa que é do reino e a prioridade da pessoa que é religiosa. Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas. Matou o religioso. O religioso está preocupado com água, com arroz, com feijão, com roupa, com conta, com dinheiro, com casa, com carro. O religioso está preocupado só com se preocupa com essas coisas. O Senhor disse, Jesus que disse, não sou eu, não se preocupe com a sua própria vida. Ele falou, não se preocupe. Quem é do reino não se preocupa. Se você tem preocupação, o que é preocupação? Esforço de pensamento. Por quê? Porque você tem uma preocupação mental, uma inquietação, medo do desconhecido. Vai fazer falta, vai fazer falta, vai fazer falta. Não vai dar, eu não vou conseguir, não vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então você é um religioso. Quer ver? Não sou eu que estou falando. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, nem a vida não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Então, a primeira coisa que ele diz, irmãos, preocupação zero. Mas quem que não vive preocupado? É verdade, né, irmãos? As pessoas se preocupam muito porque não reconhecem Deus. O que Deus disse para Adão e Eva? Domínio. Ele se preocupava com comida, irmão? Ele se preocupava. Pastor, mas naquela época era diferente. Por isso que Jesus veio,
para a gente voltar a ter domínio, voltar para o reino de Deus, para não se preocupar. Pelo menos isso você não vai ter estresse. E o estresse mata muito mais do que muitas doenças aí. Você não vai ter veia entupida, você não vai ter colesterol alto, pressão alta, diabetes causada pelo estresse. Por quê? Porque o estresse mata. O estresse mata. Você já viu passarinho estressado? Você já viu peixe estressado? Você só consegue ver gato e cachorro estressado. Por quê? Porque fica perto do ser humano. Transfere tudo para eles. Agora, esses bichos que estão não tem, pode fazer exame de sangue, não tem colesterol, não tem nada, não tem doença do coração, morre de velhice ou porque mata. Ou outro bicho vai lá e come ele. Mas não tem problema. Por quê? Porque não se estressa, não se preocupa. E o Senhor diz, não se preocupa. Olha o nível de fé. 6:26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quem que alimenta eles, irmão? O Pai. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, o senso de dignidade é mais importante que a sua necessidade. A sua dignidade é mais importante do que você ficar correndo atrás das suas necessidades. Tem gente que para suprir a necessidade rouba, sonega, mata, mente, trabalha, deixa a família por causa do seu trabalho. Tem gente que está preocupada, o que vão falar de mim? O que vão achar de mim? Você está preocupado com a sua dignidade. Você você está preocupado com aquilo que vão falar de você. Mas o que Deus fala de você? As pessoas estão hoje fazendo tantas coisas erradas para ter o seu sustento. Mas não se coloca. Por exemplo, você pega uma pessoa que acha uma mala de dinheiro. A gente vê de vez em quando na televisão. A maioria aqui talvez não faria isso. Não, eu faria. Sei. Já conversei com alguns falando, não faria de jeito nenhum. E é crente. Eu devolveria. Eu sei que alguns devolveriam, mas a maioria não devolve o que achou do outro. Eu achei, pastor. Estou precisando. Principalmente se estiver precisando. Aí você vai falar que é quem? Foi Deus. Foi Deus nada, foi o diabo. Porque não é teu. Você está preocupando. Na hora você vê as suas necessidades, mas a sua dignidade. Deus está vendo todas as coisas. Rapidinho. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Bom, eu só vou morrer o dia que Deus preparou, irmão. Não tem como morrer antes. Não dá. A não ser que eu saia do reino de Deus. Não tem como isso acontecer, é impossível. Claro que eu não vou sair na rua agora para atravessar a rua de olho fechado. Vou lá para Austin Luiz, vou sair lá, olho fechado, não atentará o vosso Deus. Mas se eu estiver na palavra, cuidar do corpo, fazer as coisas certas, irmão, Deus marcou o dia para todos nós. Quem morre na véspera, só peru. Ao homem foi dado no mínimo 70 anos. Eu reivindico sempre essa palavra. Pode parar, diabo. Eu vou viver 70 anos de vida no mínimo. Não aceito. E ele não pode ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O diabo não pode. Você não pode aceitar o diabo te levar antes. Pastor, mas eu já fiz 70 anos. Então tá aí. Mas no mínimo, máximo 120. Meu irmão aqui na igreja falou, eu vou morrer dos 120 anos. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Essa é a fé que a gente tem que viver, irmãos. Está escrito, a gente tem direito. O reino de Deus nos dá direito de viver o que está escrito. Mas as pessoas, não, é muito. Não, irmão, se vier 120, amém. Tá bom, por que não? 110, 100, menos de 70, não. É mais. Amém? Próximo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Mais um. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles.
Um deles, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de quê, irmãos? A pessoa não tem fé na palavra de Deus, no reino de Deus. Você se preocupa porque você não tem fé. A preocupação é o sinal que você não frequenta o reino de Deus. Você está frequentando este mundo aqui. Mais um. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, né, irmãos? Pois os pagãos, os religiosos, isso aqui tem tradução que diz religioso, pagãos são os religiosos, é que corre atrás dessas coisas, corre atrás. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Você não pode correr atrás de bênçãos. Tem gente que vem na igreja atrás de bênçãos. Eu vou buscar o abençoador. O reino de Deus é a justiça. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Deus já sabe do que eu preciso. Por isso que eu não peço nada dessas coisas para Deus. Eu só apresento a Deus os meus desejos. Senhor, meu desejo é esse. A Bíblia não diz, apresentei a mim as suas razões. Entremos juntos em juízo para que eu possa te justificar. Eu vou até o Pai, ao Rei, ao dono do trono, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Eu falo, Pai, eu estou com um sonho, sua palavra diz que o seu desejo realiza os desejos do justo. Então eu estou com um sonho, penso em fazer isso. Está nas tuas mãos. Se assim for, é a tua vontade, o Senhor diz, creio por causa disso. Está acontecendo isso, a tua palavra diz isso. Faz o processo, apresenta a Deus, esquece. Joga a semente e ela vai o quê? Germinar, crescer e vai dar um fruto. Não precisa se preocupar mais não, irmãos. Mais um. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão, que irmãos? Acrescentadas. Mais um. Portanto, não se preocupe, mais uma vez, preocupação com o dia de amanhã, né? Com o amanhã. Tem gente que já está preocupado do amanhã. Já. Amanhã tem que fazer isso, amanhã... Irmão, você nem sabe se amanhã vai estar vivo. Cuida do hoje. Faça o melhor hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã você abrir o zoinho, você nem sabe se vai abrir o zoinho amanhã, irmãos. Cuida do hoje, não se preocupe. Mas deixa rolar. Fique mais despreocupado, meio estressado. É difícil, é verdade. O reino de Deus te dá. Agora, quem não vive no reino de Deus tem tudo isso. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, prioridade número 1 do Senhor é o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Reino de Deus. A gente já está terminando. O que é reino de Deus? Refere-se à influência governamental do céu na terra. Reino de Deus é você aceitar o governo de Deus na sua vida. O que é a justiça? É a posição correta, né? É a posição correta diante dessa autoridade do céu e o da terra. Você também tem que respeitar a autoridade na terra. Sujeitai-vos a todas as autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Mateus 5:6 a gente termina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. Então o reino de Deus é você se submeter a essa autoridade, saber que existe um reino, e você se submete, você se coloca, você é influenciado por esse governo aqui na terra. Eu vou dar um exemplo clássico. Você vê um pastor, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de citar nome de pastor, mas eu vou citar o nome do pastor, o Silas Malafaia. Ele luta muito contra aborto, ele luta muito contra as uniões homossexuais, essas coisas. Então ele defende muito a igreja. Pastor, ele mexe muito com política. Não, irmãos. Ele é influência do reino aqui na terra. Ele está lutando contra o aborto, por quê? Porque o aborto é contra o reino de Deus não tem aborto. A união homossexual, homoafetiva, por que ele luta, ele briga, ele xinga, ele faz daquele jeito dele lá?
mas porque ele está estabelecendo o reino de Deus. Ele quer influenciar o reino de Deus aqui na terra. E os crentes falam, pode deixar, não sei o que lá, não se mete com política. Não, nós somos cidadãos também e somos cristãos. Se a gente deixar aprovar esse tipo de lei, nós somos fritos. Aborto, principalmente, que eles querem agora. Liberação de drogas. A Bíblia diz que nós temos que dominar as ervas, não as ervas nos dominar. Então, quando a gente luta contra a droga, nós estamos estabelecendo, influenciando, trazendo o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o vosso. Para quê? Para que seja feita a sua vontade aqui na terra. Então, eu não estou lutando porque eu quero me aparecer, não. Eu estou trazendo o reino de Deus. E trazer o reino de Deus é lutar contra todas as leis, todos os pecados, tudo aquilo que ferem a constituição do reino de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas nunca deixar também de obedecer às leis aqui do homem também, porque nós temos que sujeitar a todas as autoridades. Amém, irmãos? Então, nós vamos estar pregando mais sobre o reino de Deus, vocês vão ver, é uma mensagem atrás da outra, melhor que a outra. Então, creio que hoje deu para você ter uma noção entre o que é ser religioso e o que é ser pertencente ao reino de Deus. Amém? Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor Jesus.